Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, que possamos agradecer e louvar nessa noite esses momentos de paz e de serenidade, de luz, de paciência, que é o que vai tratar a nossa lição de hoje, nosso motivo de nossa reflexão. Então, que cada um na sua vida sinta o toque de Jesus, cada um que se dedicou a esse momento, não importa qual seja agora, se seja depois, o que importa é que você está dedicando esse momento a Jesus, dedicando a você mesmo, porque as palavras que são trazidas, tocam fundo na nossa alma. E quando nós prestamos atenção, os bons espíritos vêm na nossa mente confabular conosco, trazer-nos ideias renovadoras. Então, que seja louvado nosso Mestre Jesus e agradecido só a cada um por estar buscando. Por que eu sou agradecido? Porque a gente compartilha, Todos nós compartilhamos. Então, vamos ouvir o que a Joana tem para nós hoje. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 74. O que não possas concluir agora, não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação, no entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Amém? São palavras poderosas. Então, nós vamos ver essas duas palavras andando muito pertinhas. Paciência e serenidade. Ah, mas são as duas iguais? Não. Paciência é a nossa disposição em aguardar, em ter uma esperança, em compreender uma situação. Serenidade é a nossa atitude de visão da vida. Por exemplo, a gente pode estar aguardando notícias, uma pessoa que esteja doente, um emprego que esteja por vir. A gente pode estar aguardando pacientemente, mas talvez mais agitados, andando de um lado para o outro, preocupados. O resultado de um exame que vai sair, e a paciência ela é responsável por esse aguardar, de não tomarmos atitudes afobadas. E a serenidade é de compreender que pouco podemos fazer diante de determinadas situações. E a Joana vem exatamente nesse caminho. Ela nos convida, a compreender o que nós estamos vivendo. Por isso que esses livros, são sempre muito atuais. Nós, antes da pandemia, já vivíamos uma epidemia de ansiedade. Não sei se vocês lembram. Era as pessoas aflitas, afoitas, e aguardando e correndo, o tempo não dá para nada. Veio a pandemia, que puxou um freio de mão, tudo em volta de nós, nos alertando assim, eu sei que tudo na sua vida é importante, mas existem coisas que são mais importantes. E nós passamos aquele período também, aí não mais, tão pacientes, não mais tão ansiosos, mas com mais angústia, que a
A ansiedade, né, ela, em uma medida, né, pudéssemos medir, mas em uma determinada condição ela se torna uma angústia muito grande. Trata dentro de nós um amargor. Então, a ansiedade, ela se soma àquela situação de impotência que a pandemia nos trouxe, aquela visão de uma finitude, de que nós não estamos no controle de absolutamente nada. Então ela puxa esse freio de mão. Ela nos convoca. Eu ia falar convida, porque ela não convidou, não. Ela nos convocou a uma prova de fé. É como se tivesse um questionário, se fôssemos perguntados: ok, você é cristão, você é espírita, ok, qual é o tamanho da sua fé? Então, a pandemia teve essa característica. Não estou aqui diminuindo o valor dela e também não estou supervalorizando algumas condições. Não. Estou dizendo as lições que essas situações nos trazem. De termos a paciência, resignação, de nós termos essa consciência das urgências e daquilo que não é tão urgente. Quão sereno nós estamos preparados para assimilar as situações que nós vivemos. Vamos voltar lá atrás. Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Jesus teve serenidade naquele momento mais difícil. Teve, não teve? Ele aproveitou aqueles momentos que puseram-lhe, né, uma coroa de espinhos a machucar a carne, infligiram a ele chicotadas, ofensas, e ele se manteve sereno durante aquele tempo. Mas a gente notou no meio do caminho uma certa ansiedade. Ele chega para o pai anteriormente, né? Fala: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nossa, Adão, você está dizendo que Jesus era ansioso? Não. Aquela situação, aquele momento, provocou em Jesus o que nós humanos naturalmente, normalmente temos, que é essa indefinição ou dessa situação. E Jesus muito mais, porque iria passar, ele sabia o que iria passar e iria passar por algo muito terrível. E quem não lembra lá no madeiro da cruz, né? Pai, por que me abandonastes? Que é aquele ápice, né, da angústia, da total falta de controle da situação. Vamos botar um adendo aqui. É que eu toco no assunto de Jesus, mas eu tenho que botar as vírgulas. Vocês não acham que Jesus poderia ter finalizado aquilo rapidinho? Ele deu olhos a cego, curou paralítico, curou leprosos. Só em tocar nas suas vestes, aquela mulher com aquela hemorragia foi curada. Então, madeiro da cruz, uma mão furada, ele poderia ter resolvido, né? Alguém já se fez essa pergunta? Eu acredito que sim. Então, veja um passo além da angústia, é você ter o poder, a condição. Vamos tirar o poder porque a gente pensa que é poder divino, não, mas a condição de não passar por aquilo, mas sabe que se não passar, uma determinada condição não vai ser completada. E ele tinha essa necessidade de nos mostrar que, como encarnados, nós passaríamos por essas situações tão angustiantes.
tão difíceis. E Joana vai exatamente nesse caminho. A nossa ansiedade do dia a dia, que a gente fica que nem baratas tontas, né? Correndo. Eu lembro quando, em dias muito atarefados, eu trabalhava, mas assim, muito. Corria. E hoje em dia também. Há dias que eu estou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa. E quando termina o dia, eu falei, não fiz nada. Não fiz nada. Porque a minha ansiedade, a minha angústia, me faz querer fazer tudo ao mesmo tempo e não focar naquilo que eu preciso fazer. E eu faço de tudo um pouquinho. Às vezes eu sou lembrado pela minha esposa que o homem faz uma coisa de cada vez, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu brinco, né? São brincadeiras, tá, gente? Fala, mas o homem começa uma coisa e termina. Ele pode não fazer tudo durante o dia, mas uma coisa ele começa e termina. Mentira, não funciona bem assim não. Às vezes quando a gente começa uma e não termina uma. E a mulher, com aqueles diversos afazeres, começam várias coisas, terminam poucas e no final do dia parece que não rendeu. Aquele desgaste, aquele cansaço tão grande, mas não vê, fez bastante coisa, mas não completou. Então, Joana inicia aqui exatamente isso. Ó. Tem coisas que a gente não consegue terminar no mesmo dia. Nós não conseguimos fazer na mesma, porque não depende de nós, porque não está sob nosso controle, porque não nos compete. Então tem várias situações que nós temos que levar em consideração. Nós temos que entender. Se nós não conseguimos, nós temos que relevar. Mas você pode pensar assim, mas eu tenho um trabalho a fazer. Se eu não consigo fazer, meu patrão vai me mandar embora. É certo? Então, se você tem um determinado tempo para cumprir uma determinada tarefa, ao final do dia, você tem que analisar e ver o porquê você não conseguiu fazer. Ah, não, porque eu estava fazendo uma coisa, tive que parar para fazer outra, que eu tive que parar para fazer outra, e a primeira eu voltava, mas tinha que parar para fazer. Então, teria que olhar todas essas situações e equalizá-las, tentar compreendê-las, para que possamos ajeitar o nosso dia, procurar maneiras mais eficientes, mais eficazes. Às vezes eu brinco com algumas pessoas, né? A pessoa fala, não, eu não gosto de tecnologia. Mas aí a gente há de se entender que a tecnologia, eu tenho até enfrentado essas situações, né? Mesmo tendo vivido a minha vida toda em um ambiente tecnológico, estou afastado há bastante tempo. Então as novas tecnologias estão mais, não é que sejam complexas, mais difíceis de compreender. E existe realmente uma facilidade de quem está nesse tempo novo de lidar com essas situações. Mas nós também não podemos frear e ficar, talvez não vamos fazer com tanta proeficiência, talvez não vamos fazer com tanta facilidade como as outras pessoas, mas nós vamos fazer. Uma vez cheguei no médico, né? Ele abriu o notebook, tudo que eu falava ele digitava, ele pegou meus exames, tirou foto.
e guardou tudo, fez um banco de dados. Não é um banco de dados, mas guardou todas as informações, ele separava tudo por cliente. E ele começou a conversar, como é que fazia backup, etc. A gente foi conversando. Aí ele falou assim, olha, levei um tempo para transicionar. Eu gosto muito de escrever. Mas eu vi que se eu continuar escrevendo, eu vou perder o meu tempo. Porque, por exemplo, eu atendo... Ele começou a falar, atendo em 4 consultórios diferentes. Imagine uma pessoa que sai de um consultório e vai no outro, eu não tenho os dados dela. Então aqui eu consigo levar, eu tenho um consultório na mão. Então é um modo de ver. Estou assim, divagando, mas para que nós entendamos. Nada contra quem queira manter tudo em papel, nada contra quem não queira se adaptar às novas tecnologias. Mas o que acontece com as pessoas que não se adaptam às novas tecnologias é que tem que ter um esforço maior para fazer as coisas. Uma das últimas vezes que eu fui a ele já não anotava mais nada. Eu achei interessante. Não foi ele, não, foi um outro médico. Foi outro médico. Eu não lembro. Mas a pessoa estava com o celular, a gente falava, o celular ia transcrevendo. Então ele tinha uma transcrição escrita, né, de tudo aquilo que nós estávamos conversando. E ele guardava algumas daquelas coisas. Interessante. Então, voltando aqui. Talvez essa nossa angústia, nossa ansiedade do dia a dia está muito voltada para esse ponto. Que nós estamos fazendo tudo igual fazíamos antigamente. E as coisas hoje nos oferta novas tecnologias, novo modo de fazer. Não confundamos aqui com o conhecimento. Às vezes a pessoa fala, fulano mexe bem com a tecnologia, ele é mais inteligente. Não. Conhecimento, a inteligência é inerente ao modo como se faz. Tem pessoas que são muito hábeis em joguinhos, etc., mas na hora de criar, bolar ideia, não tem. Então, a inteligência criativa, a inteligência emocional, a inteligência acadêmica são separadas, tá? Então, a Joana vem nos falar exatamente isso. O que você está fazendo hoje é importante, mas busca uma maneira diferente de fazer. Busca um modo melhor de fazer as coisas. Então, evite, né, de ficar aborrecido. Eu não consegui fazer tal coisa porque fulano não me passou o trabalho. O chefe está me cobrando não sei o quê, agora eu vou ter que trabalhar em casa. A situação apareceu, faça. Não lamente, não reclame, porque você ali coloca mais angústia. Uma angústia justa, porém desnecessária, que não vai melhorar em nada aquele trabalho. Então, já viram quando a gente vai trabalhar, vai aborrecido? Poxa, eu vou chegar lá, é a mesma situação, vou fazer a mesma coisa. Às vezes a gente não tem como mudar. Há certos tipos de profissões, de trabalho, que a gente tem que ser metódico, vai repetir tudo todo dia. Mas nessa situação não nos impede de melhorarmos. Eu sempre brinco, né? Em relação às nossas lives. Então, quando eu montei as lives, eu procurei ser o mais prático possível para que todos pudessem usar. Porque nossa faixa etária do centro, ela pega lá dos jovens até os mais adultos. Então, tem que ser algo simples, direto. Algumas pessoas até me questionam, Adão, o que você faz não é estudo,
porque para ser um estudo as pessoas têm que estar juntas, conversando. Mas eu falo, mas para fazer do jeito que você faz, não tem como deixar gravado para a pessoa acompanhar depois. E a gente ouve assim, mas a pessoa que não compareceu não precisa comparecer. Nem todos comparecem ao centro. Eu falei, mas exatamente por isso. Quando fazíamos os estudos no centro, quando a pessoa não ia, ela perdia. Na semana seguinte, ela perdeu aquele conteúdo, não porque ela não quis ir ao centro, mas por alguma necessidade. Por que não agora, diante da tecnologia, a gente não amplia não retire essa deficiência? Mas retirando uma deficiência, criam-se outras. Mas é assim mesmo. Vai ser muito difícil contemplarmos 100% daquelas nossas necessidades. Então, chegou no final do dia, não conseguiu, não fica nervoso, não fica chateado, não fica aborrecido. Chegou a determinado momento da sua vida, você planejou fazer isso, planejou fazer aquilo, e não concluiu, não conseguiu. Não se aborreça. Volta, analisa o que deu errado, por que não conseguiu, e investe de novo um tempo e veja se você tem algo novo que você pode fazer ou fazer de um modo diferente. Mas eu não sei, procura ajuda, conversa com alguém que entenda um pouco daquela área. Lembro até hoje um tempo atrás que eu ficava com minha mãe. Mãe tinha um bando de cadernos, né? Com receitas, etc. Receitas dificílimas que levavam horas, às vezes, para ser feitas. Hoje em dia, você vai lá no YouTube, tudo ali, o passo a passo para fazer de uma maneira mais rápida, mais fácil, com novos ingredientes. Aí os puristas vão falar assim, mas não ficava gostoso. Sim, não ficava gostoso. Aliás, não fica gostoso igual ficava no passado. Mas também não se gasta tanto tempo. Eu sempre brincava que a cozinha era o exercício da paciência. Eram horas fazendo comida para minutos efetivamente comendo e depois mais horas para limpar tudo que foi sujo durante a preparação e a degustação. Então o trabalho de cozinha é muito interessante. Era um trabalho que ajuntava as famílias no final de semana. Hoje em dia, o tempo está tão corrido, tão escasso, que se diminui em várias coisas. Nessa situação, a Joana nos chama também a atenção que não tenhamos vergonha de não fazer algo que nós não saibamos fazer. Às vezes nos dão uma tarefa, faz isso aqui, mas a gente não sabe. Não tenhamos a vergonha de dizer, não, eu sei, calma que eu dou um jeito. Esse papo de dou um jeito é muito complexo. Porque quando a pessoa fala eu dou um jeito, primeiro ela vai tentar fazer do modo que ela faz normalmente, adaptar para aquela situação. Já vai dar um problema, vai até sair, vai funcionar. Mas a pessoa vai ficar cansada. A pessoa vai ficar estressada, porque algo que é feito mecanicamente tem que ser pensado, tem que ser raciocinado, tem que ser adaptado. Você vê a geração nova, o que faz? Tem que fazer tal coisa. Olha, calma um pouquinho. Vai lá no YouTube, voltamos ao YouTube. Vai lá na internet, no Google. E vai lá e faz. Tudo mastigado. Não fique agastado, não fique chateado, não fique menosprezado, aborrecido, porque você não sabe fazer algo. É tão natural hoje em dia não saber fazer algo. São tantas as coisas que nós sabemos fazer e tantas outras que nós não sabemos. Mas não deixa que isso te abale, não. Pelo contrário. Quando eu comecei essa transmissão, essas transmissões, né? Eu não conhecia nada. Conhecia assim, YouTube eu assistia, mas como produzir, como gerar um vídeo,
até hoje eu não sei muita coisa, que eu vejo pessoas profissionais fazendo um trabalho magnífico. A gente faz aqui o feijão com arroz, não que seja ruim, mas a gente faz o necessário. A gente usa o equipamento necessário, às vezes a imagem não está boa, às vezes a transmissão não está legal, mas o que é importante, que é o tema, que é a mensagem, que é a comunicação, ela está sendo feita. Então lembre-se sempre disso. Talvez você não consiga fazer tudo aquilo que se espera, mas faz bem aquilo que você sabe, e aquilo que você não sabe, busca aprender. Aprender de uma maneira diferente, guardando sempre aquela tranquilidade de falar assim, não, isso eu não sei, mas eu vou fazer o melhor. Se alguém chama, você está fazendo errado, então me explica para eu fazer o certo, que eu não sei fazer, estou aprendendo. Eu vim aqui no YouTube, tá, um rapaz aqui tá, uma pessoa aqui está me explicando como fazer. Esse dia eu estava tentando mexer no celular para deixar ele compatível aqui com a transmissão, caí num vídeo de uma pessoa ajudando. A pessoa não deve ter, 13 anos de idade. A voz da pessoa, mas me ajudou, resolveu o meu problema. Não se incomode com o choque geracional. Não se incomode com a situação. O que eu tenho de bagagem, de aprendizado, de maturidade, entendimento, esse jovem não tem. Mas naquela situação, para aquilo específico, ele é muito melhor do que eu. E a minha inteligência me diz, eu tenho que aproveitar aquele momento. E cada dia mais nós vamos encontrar pessoas que fazem, muitas coisas diferentes. Porque se adaptam. Então, tudo aquilo que está sob nossa responsabilidade, nós vamos fazer. Não, mas fui contratado para trabalhar num lugar, o patrão pede as coisas, o outro lá faz, eu não faço. Então quando seu patrão falar, olha, eu não trabalhava com esse sistema, eu não trabalhava assim, mas eu vou me adaptar aqui, eu vou ajeitando as coisas aqui, vai dar certo. E seja persistente, seja atencioso, seja agradável, seja sereno em se ajustar às situações, se adaptar às situações. Porque quando fazemos alguma coisa, haverá pessoas que dirão muito bem feito, e haverá outras pessoas que dirão, poxa, você podia ter feito melhor. Então, esteja satisfeito consigo próprio, fazendo o que melhor lhe compete, o que melhor você pode fazer. Isso é uma lição para mim também, tá? Porque por vezes eu estou me cobrando muito e eu acabo perdendo. É a vaidade, A vaidade grita dentro de nós, mas a gente tem que ter a consciência de que estamos fazendo o melhor. Mestre Vicente sempre falava isso para mim. Você pode não estar fazendo muito, mas você poderia estar fazendo nada agora. Então, o tanto que você está fazendo é muito melhor do que eu não fazer nada. E lembra, uma tarefa que foi dada, ela tem que ser cumprida. Nem que o cumprimento dela seja, olha, não tive tempo de fazer, não tive condições de fazer. Ou então, não soube fazer hoje, vou pesquisar e amanhã eu vou saber fazer. Tem vários exemplos durante a minha vida, que até a minha esposa mesmo, um grande exemplo, quando ela trabalhava sem auxílio do computador, eu falava, você está fazendo muita tarefa repetida. E toda hora tinha que ter uma sala, um ambiente para guardar tudo aquilo de informações. Então, todo ano mudava um pouco, mas a linha era a mesma. Só tinha que adaptar, ajeitar. Aí, quando começou essa parte de internet, desenvolvimento,
Aí eu fui introduzindo, passando para ela, ó, procura aqui, procura ali. Não tinha Google na época. Mas tinha outros mecanismos. E ela foi... Hoje, então, ela está bastante interativa. Tem áreas que ela passa por cima de mim. Tem um software lá de edição, com o Canvas. Ela manda bem lá pra caramba. Volta e meia eu tô pedindo ela pra fazer coisa lá. Então, não se julgue incapaz de fazer algo. Só porque é um pouco difícil ou que você não compreende. Talvez você compreenda outras coisas que sejam mais difíceis do que aquilo que você imagina não compreender. Um último exemplo, que é muito importante. Tem muitas pessoas, a grande maioria delas, que dirigem um carro sem saber como ele funciona. Tem excelentes motoristas que não fazem ideia de como funciona o motor. Hoje em dia tem pessoas que não sabem nem passar marcha, que é tudo automático, né? Mas são exímios motoristas. Então nem sempre é necessário você entender tudo profundamente para fazer algo bem. Hoje o saber utilizar é igual agora, né? Você está no seu celular, você sabe como ele funciona. Você sabe qual é o algoritmo, você sabe qual o tipo de software, o que é um aplicativo, qual a linguagem que esse aplicativo está escrito, qual o sistema operacional, qual o nível de revisão do hardware que você está usando. A gente não precisa saber disso. Isso não é necessário. A gente só vai ver que aquele hardware, aquele software está capaz se ele está lento ou está rápido. Então, volta e meia, a gente tem que estar se preocupando em não acumular demasiado lixo, não instalar demasiados aplicativos que ficam consumindo recursos do aparelho. E quem sabe como é que é feita essa transmissão? Mas, ao mesmo tempo, não está aprendendo? Não estamos tirando proveito? Não está funcionando? Então vamos viver a vida. Fazer o máximo que a gente puder, executando as coisas, por vezes, mecanicamente. Se possível, vamos aprender como funciona, até para que nós nos tornemos proeficientes. Uma boa secretária, um bom secretário, melhora quando aprende uma língua diferente, melhora quando tem um português mais refinado. Um bom atendente, né? Ele melhora quando ele tem uma tranquilidade de lidar com os clientes, que ele tem uma inteligência emocional para resolver alguns problemas. Isso são recursos, é o esforço contínuo para o aprendizado. Não é simplesmente fazer por fazer. Kardec já nos falava isso. Espiritismo não é fazer por fazer, mas fazer por compreender, por entender. Então eu entendo que esse computador me ajuda a fazer essa transmissão. Não preciso saber como ele faz isso, mas eu preciso compreender que ele é capaz de fazer isso. E compreendo também que como eu tenho que manipulá-lo para que ele responda aquilo que eu quero. E desculpa, acabou tocando aqui. Então, perdão aí, gente. Então, que essa lição seja plena para esse momento, nosso tempo já está estourado, seja plena para esse momento, para esse início de semana. Eu, numa das reuniões passadas, eu comentei com o pessoal, olha nossos irmãos lá no sul. No ano passado tiveram uma chuvada, tiveram uma enchente, não tão grave quanto essa, mas muitos perderam suas coisas. E agora essa muito forte e ao mesmo tempo não para, se renova. Olha a situação de um dia para o outro você não ter nada. O pouco que tem se é perdido.
Imaginemos o que é reconstruir, o que é começar, recomeçar. Então, tenhamos em nós esse entendimento, esse conhecimento, essa paciência de aprender, de lidar com as situações, a serenidade de vivermos esse momento da melhor maneira possível, controlando nossa angústia, nossa ansiedade. Que Jesus ilumine, proteja, fortaleça a todos, que a semana seja maravilhosa, que possamos todos, unidos em pensamentos, ajudarmos de todas as formas, seja pela oração, seja pela doação, os nossos irmãos lá no Sul, e que cada um em seu coração busque ampliar seu conhecimento, se propor a coisas novas, se propor a situações novas. Jesus abençoe, ilumine e fortaleça sempre. Vamos à nossa prece? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por esse momento tão importante. Obrigado por estarmos na luta, Senhor. Porque viver é complexo. Viver é atender expectativas, superar desafios, compreender o próximo, compreender as nossas limitações e as limitações alheias. Como diz no vocabulário popular, engolir sapos, digerir situações intragáveis. Mas como diz nossa querida Joana, através da paciência, da serenidade, saibamos nos desviar dessas situações, diminuir a importância, dar pouca relevância a esses fatos que tanto nos incomodam. Que os nossos corações possam se iluminar, Senhor, nessa semana que inicia, que possamos lidar com essas situações, que possamos conquistar um mundo novo para dentro de nós, não para os outros, mas para nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelo Senhor estar em nossas vidas. Que seja uma semana mágica e maravilhosa para todos nós. Que assim seja e graças a Deus. Muita paz, muita serenidade, muita paciência e muita luz para todos. Que assim seja.